Beleza, gente. Então vamos começar mais uma aula, aula 15, em que nós iremos continuar falando sobre o citoplasma das células eucarióticas, principalmente. E nessa aula nós vamos abordar uma organela de extrema importância presente no citoplasma das células eucarióticas, que são as mitocôndrias. E percebam que o título da aula eu coloquei não apenas mitocôndrias, mas sim mitocôndrias e a respiração celular como processo de conservação de energia. E quando eu falo respiração celular, é o principal processo que ocorre nessa organela chamada de mitocôndria. Só que, antes disso, percebam que aqui eu coloquei a palavra energia. E quando eu falo sobre energia, mitocôndria e respiração celular têm absolutamente tudo a ver. Entretanto, ao falar sobre energia, cabe que nós pensemos em uma coisa. Afinal, seres vivos precisam de energia ou este é apenas o conceito aplicado a coisas não vivas? O que eu quero dizer com isso? É realmente algo concreto essa energia para nós, por exemplo? As pessoas dizem que vou dormir pois já estou sem energia. Ou a pessoa parou de correr porque já estava sem energia. Enfim, todos esses conceitos que nos levam a crer que pessoas, que seres vivos estão sem energia. Isso é real? Isso é correto cientificamente? Ou a energia é apenas um conceito que nós podemos utilizar para coisas não vivas, como por exemplo a energia elétrica, a energia eólica, a energia térmica e por aí vai? Sim, nós podemos de fato dizer que seres vivos possuem, utilizam e transformam energia. E esse é o pivô, tema central da aula de hoje. Entender a principal forma de como a energia é produzida, entre aspas, e transformada nos seres eucarióticos. Entretanto, se os seres vivos precisam de energia, para que é que nós utilizamos? Ora, nós nos alimentamos para produzir energia, diz o senso comum, o que não deixa de ser verdade. Mas para que é que nós utilizamos essa energia? Ora, para os mais inúmeros processos, seja para realizar funções cognitivas complexas, como raciocínio, como a interpretação de textos, seja para correr, seja para fazer qualquer absoluta coisa, nós precisamos de energia. Energia essa que começa a nível celular e pode se abranger até no nível de organismo como um todo. Com base nisso, os tópicos que nós iremos abordar na aula são algumas considerações sobre o conceito de energia, qual a cara, entre aspas, da energia nos seres vivos, o que é que eu quero dizer com isso? Afinal, quando nós falamos de energia, nós estamos nos referindo a moléculas. Quais são, ou qual é essa molécula que representa a energia nos seres vivos? 3. A estrutura mitocondrial e a relação forma-função nos organismos, já que a mitocôndria é o principal local de, entre aspas, produção de energia nas células, e eu vou já explicar o porquê que eu estou falando sempre produção entre aspas, quando eu falo de produção. Uma revisão sobre o conceito de metabolismo, que é essencial, nós tratamos sobre isso lá atrás, antes de nós falarmos sobre enzimas. O mecanismo que as mitocôndrias utilizam para transformar o que comemos naquilo que nós somos, usando aqui o título do livro da Alicia Kovaltovsky. Como que, na verdade, qual o mecanismo como as mitocôndrias transformam moléculas presentes em alimentos nas moléculas que representam a energia nos seres vivos. E por último, nós vamos abordar um mecanismo alternativo de produção de energia quando falta oxigênio. Dessa forma, antes de falar sobre mitocôndria, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. Nós estamos falando sobre citoplasma ainda, e nós estamos falando sobre uma organela que se encontra no citoplasma, que é a mitocôndria, que é o tema central da aula de hoje. Nós iremos abordar na aula de hoje a principal função realizada pela mitocôndria, que é a de produzir, transformar energia. Dessa forma,
qual a função da mitocôndria resumidamente? Eu quero que vocês tenham isso em mente ao final dessa aula. De forma simples e direta, o que é que as mitocôndrias fazem? As mitocôndrias transformam energia de uma forma em outra forma. Ou seja, elas transformam energia química presente nas moléculas dos alimentos. Quais são essas moléculas presentes nos alimentos? Carboidratos, lipídios, proteínas. As mitocôndrias são responsáveis por pegar essas moléculas e transformá-las numa forma que seja aproveitável pela célula. Porque a célula não pode simplesmente utilizar o carboidrato, o lipídio ou a proteína e utilizar isso diretamente como proteína. E utilizar isso diretamente como energia. Não. Ela precisa transformar essas moléculas que são combustíveis numa forma utilizável pela célula. Logo, o que a mitocôndria faz? Ela transforma a energia de uma forma não utilizável pela célula para uma forma utilizável pela célula, que é uma molécula específica. Dessa forma, qual é essa molécula específica? Ou seja, quando nós comemos uma refeição rica em carboidratos ou rica em lipídios, ou até mesmo proteínas, o que é que vai acontecer em última instância quando essas moléculas forem degradadas? Ora, elas vão ser responsáveis por produzir esta molécula aqui, o trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato, o famoso ATP. Então, qual é a função da mitocôndria? Transformar combustíveis moleculares, carboidratos e lipídios principalmente, em ATP, que é a forma de energia utilizável pela célula. A célula não utiliza energia na forma de carboidrato, a célula não utiliza energia na forma de lipídio, tampouco na forma de proteína. Ela consegue pegar esses combustíveis, quebrá-los, entre aspas, sistematicamente e transformá-los numa forma aproveitável pela célula, que é o ATP. Então, carboidratos e lipídios, quando quebrados pela célula, vão produzir ATP, que é a forma de energia principal utilizada pelas células. Como eu falei, quem faz isso são as mitocôndrias. Logo, faz muito sentido nós analisarmos a estrutura das mitocôndrias. Quando nós observamos as mitocôndrias, elas são organelas que nós conseguimos observar, elas são parecidas com esses feijõezinhos no citoplasma. A estrutura esquemática dela é esse formatozinho de feijão. E a membrana da mitocôndria, ela tem duas membranas. Uma membrana externa, que está em contato com o citosol, e uma membrana interna. Logo, se a gente for dissecar a mitocôndria, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver essas duas membranas, um espaço entre essas duas membranas, chamado de espaço intermembrana, e logo dentro da membrana interna da mitocôndria, que vocês podem ver que essa membrana interna ela é cheia de dobras, ou um adjetivo, ela é convoluta. Dentro dessa membrana interna tem uma solução cheia de enzimas, cheia de moléculas, cheia de ribossomos, dentre várias outras coisas, inclusive DNA também, chamada de matriz mitocondrial. E é na matriz mitocondrial onde vai ocorrer a maior parte das reações da respiração celular. Em parte, na verdade. Então, quando nós observamos a mitocôndria em microscopia eletrônica, nós podemos ver essa série de membranas aqui, que vocês... deixa eu colocar aqui o marcador. Acompanha aqui. Essa série de membranas que vocês podem ver são as membranas internas da mitocôndria, que são completamente convolutas, elas são bastante dobradas e isso é uma característica essencial para a função da mitocôndria. Então essa é a cara da mitocôndria, o principal responsável pela transformação de energia nas células. E agora vocês já devem ter entendido porque eu falo transformação e produção entre aspas. Por quê? Porque quando nós falamos produção, ATP está sendo produzido, que é a forma de energia utilizada pela célula. Entretanto, não é correto nós falarmos produção de energia,
Porque a energia, ela só é transformada, ela nunca é criada e nunca é destruída. Primeira lei da termodinâmica. Então, o que a mitocôndria faz é transformar energia de uma forma, não utilizável pela célula, a outra forma utilizável pela célula. Certo. Então aqui são outras abordagens que vocês podem ver a mitocôndria. Então quando nós observamos o citoplasma vai ter essas organelas com dupla membrana num formatozinho parecido com um feijão, em que vocês podem ver aqui que a membrana interna ela sempre vai possuir dobras. E esse espaço dentro da membrana interna é a matriz mitocondrial. E aqui vocês podem ver embaixo uma imagem real da mitocôndria, obviamente uma imagem completamente tratada e bastante bonita, em que aqui é uma mitocôndria real, em um corte, e nós podemos ver a membrana externa e as membranas internas, que são essas porções aqui meio enrugadas para dentro da mitocôndria. E entre esses espaços da membrana interna está a matriz mitocondrial. A solução que compõe a matriz mitocondrial é bem parecida com a do citosol, sendo que, obviamente, como a mitocôndria é um outro compartimento, a constituição vai ser completamente diferente da do citosol. Então, nas células eucarióticas, as mitocôndrias e cloroplastos são organelas que convertem energia em formas que a célula consegue usar para o trabalho. O que é esse trabalho? Utilização de energia para qualquer fim. Então, seja o transporte de moléculas contra um gradiente de concentração, seja a realização de trabalho na forma de energia mecânica, como, por exemplo, quando nós movimentamos nossos músculos numa corrida ou no exercício de musculação, seja na contração dos músculos, na respiração e por aí vai. Nós estamos constantemente realizando o trabalho. E a energia para realizar esse trabalho vem a partir das reações produzidas na mitocôndria. Então, como é que se dá a distribuição da mitocôndria entre os organismos vivos? Ora, todos os organismos vivos eucarióticos possuem mitocôndria, já que elas são organelas, já que elas constituem os compartimentos membranosos, ou só compartimentos, das células eucarióticas. Então quer dizer que bactérias e arqueias não transformam energia? Óbvio que não quer dizer isso. Eles transformam energia, sim. Eles utilizam ATP, sim. A diferença é que para fazer isso, eles não utilizam a mitocôndria. Então, os eucariotos possuem mitocôndria, de forma geral. Alguns protozoários não vão possuir a mitocôndria propriamente dita, mas uma forma modificada dela, mas essa conversa é para outro episódio. Certo. E aqui o que nós já vimos, nós já temos falado várias vezes, que é o quê? A relação estrutura-função. Ou seja, o número de mitocôndrias em uma célula está intrinsecamente relacionado à atividade daquela célula. Ou seja, a sua atividade metabólica. Logo, células que realizam maior quantidade de trabalho, maior reações que precisam de energia, vão possuir uma maior densidade de mitocôndrias. Exemplos, células musculares. Células musculares têm muita mitocôndria. Por quê? Porque elas estão constantemente realizando trabalho. E quando eu falo musculares, é tanto o músculo esquelético quanto o músculo cardíaco. O músculo cardíaco está constantemente em atividade, ele está contraindo a todo momento. Ciclos de contração e relaxamento a todo momento. Hepatócitos também têm uma alta densidade de mitocôndrias. E por aí vai. Ou seja, células com alta atividade metabólica vão possuir uma maior quantidade de mitocôndrias do que células que possuem uma baixa atividade metabólica. Exemplo, uma célula muscular vai possuir muito mais mitocôndria que uma célula epitelial da pele. Certo, e aqui qual a constituição da matriz mitocondrial? Nós vimos que a matriz mitocondrial é esse fluido, essa solução aquosa, que fica na porção interior da mitocôndria. Que ela fica dentro da membrana, ela é circundada, a membrana interna circunda a matriz mitocondrial. Então o que é que tem nessa matriz mitocondrial? Como eu já falei, tem as enzimas necessárias
para realizar as reações da respiração celular, tem componentes metabólicos, tem ribossomos, tem alguns tipos de RNAs e tem inclusive DNA. Só que é um DNA diferente daquele encontrado no núcleo. É o DNA que a gente chama de DNA mitocondrial. Logo, faz sentido dizer que a mitocôndria é uma organela semi-autossuficiente. Como assim? A mitocôndria ela tem um conjunto de proteínas presentes apenas nela. Principalmente proteínas que atuam na última etapa da respiração celular, que é a fosforilação oxidativa. Essas proteínas, parte delas é produzido pelo DNA mitocondrial, mas outra parte delas é produzido pelo DNA nuclear. Logo, como parte dessas proteínas depende do DNA da própria mitocôndria e parte depende do DNA do próprio núcleo, nós dizemos que ela é semi-autossuficiente. O próprio DNA dela produz parte das moléculas presentes nela, das proteínas presentes nela, só que outra parte dessas proteínas vai ser produzidas pelo DNA nuclear. Isso é muito importante, que nós iremos falar daqui a pouco sobre esse DNA mitocondrial. E uma coisa legal para vocês saberem é que qual a consequência funcional do fato de a membrana interna da mitocôndria ser convoluta, ter várias dobras? Ora, gente, isso aumenta a superfície de contato e aumenta a eficiência de compactação da mitocôndria. O que é que eu quero dizer com isso? Quanto mais dobrada é uma estrutura, maior ela vai caber no espaço, mais ela vai caber no menor espaço. Imaginem se toda essa membrana da mitocôndria interna fosse linear, fosse estendida. O volume que a mitocôndria ocuparia seria gigantesco. Então, é muito importante que a mitocôndria tenha essas dobras na membrana interna, porque isso torna mais eficiente o espaço ocupado pelas proteínas presentes nessa membrana interna. E aqui cabe falar sobre algo importantíssimo que é, afinal, como a mitocôndria surgiu na história evolutiva dos seres vivos, na árvore da vida. Essa é uma teoria bastante aceita já hoje em dia, que foi proposta pela primeira vez pela pesquisadora Lynn Margulis, que, para quem não sabia, foi a esposa do Carl Sagan, em 1981, que ela propôs o quê? Que as mitocôndrias e os cloroplastos, que são organelas que nós iremos ver na próxima aula, eles compartilham origens evolutivas semelhantes. Como assim? Segundo a Lynn Margulis, o que é que ela diz? Em um passado muito distante, no começo da história evolutiva das células eucarióticas, em um determinado momento, uma célula eucariótica que realizava apenas respiração anaeróbica, ou seja, respiração independente da mitocôndria, em algum momento essa célula acabou englobando, fagocitando uma bactéria que realizava respiração aeróbica. Com o passar do tempo, essa célula eucariótica acabou realizando uma relação mutualística com essa bactéria, e isso acabou dando muito certo. Então, depois de passadas milhares e milhões de gerações, isso acabou originando a célula eucariótica atual, em que essa bactéria ancestral foi a ancestral do que é atualmente a mitocôndria. Logo, o que é que a Lynn Margulis diz nessa teoria de que mitocôndrias e cloroplastos têm origem a partir de uma bactéria ancestral. E, a princípio, nós podemos achar, assim como os cientistas da época acharam, que essa é uma ideia muito louca. Entretanto, ela tem muito embasamento científico. Então, quais foram os pressupostos que a Lynn Margulis usou para defender essa ideia dela? Primeiro, que são organelas envoltas por duas membranas. O que é que isso tem a ver? Ora, nós sabemos que as células são envoltas por uma membrana plasmática. Quando uma célula engloba uma partícula por endocitose, a membrana plasmática ela engloba essa partícula formando um
fagossomo. E esse fagossomo acaba ficando no citoplasma. Logo, ele teria duas membranas, como seriam essas duas membranas? A membrana mais externa seria resquícios da membrana plasmática que englobou a bactéria, que daria origem à mitocôndria atual, enquanto a membrana interna seria a membrana plasmática da própria bactéria. Então, repetindo, caso não tenha ficado claro. Organelas envoltas por duas membranas. Logo, a membrana externa seria os resquícios da membrana plasmática da célula eucariótica, que englobou essa bactéria, enquanto a membrana interna da mitocôndria seria a membrana plasmática da própria bactéria. Outro fator, presença de ribossomos nessas organelas. Ora, apenas os cloroplastos e as mitocôndrias possuem ribossomos nos seus próprios compartimentos. Lisossomos, o sistema de endomembranas como um todo, na verdade, não possui ribossomos próprios. E não só isso, mas os ribossomos das mitocôndrias e cloroplastos, assim como os ribossomos das bactérias, inclusive das atuais alfa-proteobactérias, que é um grupo de bactérias específico, tem uma alta similaridade genética. Mais um fator que contribui para a validez dessa teoria. E outro terceiro fator, a presença de um DNA circular nessas duas organelas. Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto tem um DNA próprio. DNA esse que é um DNA circular que codifica não muitos genes. Mas esse DNA é muito similar ao DNA de bactérias. Inclusive, quando a sequência de genes é comparada, a sequência de nucleotídeos, a sequência é muito parecida com a do genoma das atuais alfa-proteobactérias. E o último fator é que as mitocôndrias e os cloroplastos se multiplicam de maneira autônoma. Então, quando a célula vai se dividir, as mitocôndrias e os cloroplastos se multiplicam independente de todo o processo que está acontecendo na célula como um todo. Eles duplicam, eles aumentam de tamanho e se partem ao meio. Então aqui vou mostrar um diagramazinho para vocês entenderem melhor como teria se dado esses passos evolutivos de acordo com a teoria endossimbiótica. Então, lembrando, né, porque é o nome endossimbiótica. Endo, que significa dentro da célula, e simbiose, que é uma relação mutualística. Uma relação entre dois indivíduos que estão ambos sendo beneficiados pelaquela relação. Um está favorecendo o outro, um está realizando um favor para o outro. Então aqui seria um ancestral das atuais células eucarióticas, ancestral esse que ainda não possuía mitocôndria, e em um determinado momento esse ancestral entrou em contato com uma bactéria essa que era capaz de realizar transformação de energia utilizando oxigênio. E a partir daí, quando essa célula eucariótica englobou essa bactéria estranha que transformava energia de uma forma diferente, no lugar dessa bactéria ser degradada, essa bactéria começou a produzir energia para a própria célula. E isso favoreceu a célula. Logo, ao longo dos milhares de bilhões de anos, essa relação se consolidou e essa bactéria ancestral acabou originando as atuais mitocôndrias. E hoje se suspeita que essa bactéria, que esse eucarioto, que na época ainda não tinha mitocôndria, essa bactéria que ele englobou seja o ancestral das atuais alfa-proteobactérias, como eu acabei de falar. Então, de acordo com essa teoria endossimbiótica, esse processo se deu em dois momentos. No primeiro momento, a célula eucariótica englobou a bactéria, que depois de inúmeras gerações daria origem à mitocôndria atual. E em um segundo momento, uma certa população de células, já contendo mitocôndria,
acabou englobando uma outra bactéria que transformava energia de uma forma diferente. Transformava energia utilizando luz. Que aí, também pelo mesmo processo, depois de milhares e milhões de anos, isso acabou originando as células fotossintéticas, presentes em algas, presentes em plantas. Então isso é muito importante vocês saberem. Certo. A gente tendo falado da estrutura da mitocôndria, como é a mitocôndria, onde a mitocôndria está e o que ela faz, agora nós vamos entender como ela faz o que ela faz. Que é como que ela transforma energia química presente nos carboidratos, lipídios e proteínas em ATP. E para a gente entender como é que isso acontece, a gente precisa revisar um pouco o conceito de metabolismo. Então, toda vida que eu falar agora futuramente em energia que é produzida, entendam que ATP está sendo produzido. Eu não vou ficar falando sempre produzido entre aspas. Quando eu falar agora energia sendo produzida, vocês sabem que esse produzido não é correto cientificamente, mas é uma forma mais prática de falar transformação de uma forma de energia em outra. Então, tenham isso em mente. Quando eu falar produzir energia, é igual a produzir ATP. Então, quando nós observamos o metabolismo, o que é o metabolismo, né? O metabolismo é o conjunto de todas as transformações químicas que acontecem em uma determinada célula, seja ela eucariótica ou procariótica. E o metabolismo, ele é dividido, digamos assim, para facilitar o estudo, em duas grandes vertentes: o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo, ou reações anabólicas, fazem o quê? As reações anabólicas, elas são utilizadas para produzir moléculas grandes a partir de moléculas pequenas. Logo, uma reação anabólica comum, que nós acabamos de ver, síntese proteica. Eu estou partindo de vários aminoácidos e encadeando esses aminoácidos, que são moléculas simples, até formar uma molécula extremamente complexa, que é uma proteína. Logo, se eu estou partindo de moléculas pequenas precursoras para formar uma molécula complexa maior, é uma reação que depende de energia, é uma reação anabólica. Um outro exemplo, a formação de polissacarídeos a partir dos monossacarídeos, ou seja, a glicogênese, que é a formação de glicogênio a partir de glicose. Então, quando você já está bem alimentado, você comeu mais do que devia, lá no seu fígado e lá no seu músculo, vai haver a formação de glicogênio a fim de armazenar essa glicose que está em excesso. Logo, o glicogênio é produzido a partir de reações anabólicas. E por aí vai. Nós daremos exemplos diversos à medida que nós seguimos com o curso. E para que as reações anabólicas sejam realizadas, elas são dependentes de energia. Quem é que vai fornecer essa energia? Ora, gente, o ATP. O ATP que vai fornecer essa energia. Mas não só o ATP. Outras moléculas podem ser utilizadas para fornecer a energia necessária para conduzir essas reações anabólicas, que são os chamados carreadores de elétrons reduzidos, como o NADH, o NADPH e o FADH2. Vou já explicar o que são essas moléculas, mas por hora só entendam isso. Elas, junto com o ATP, podem ser utilizadas para permitir que as reações anabólicas aconteçam. Caso essas moléculas não estejam presentes, as reações anabólicas não acontecem porque não tem energia suficiente para que elas ocorram. Entretanto, para que nós consigamos produzir ATP e os carreadores de elétrons reduzidos, que é energia química utilizável pela célula, nós precisamos de outra vertente de reações. Qual? As reações catabólicas. As reações que constituem o catabolismo. O que é o catabolismo? É o oposto do anabolismo. Ou seja, nós iremos partir de nutrientes energéticos, principalmente carboidratos e lipídios, e a partir desses nutrientes energéticos, nós iremos degradar eles
nos seus componentes mais simples. Ou seja, nós iremos degradar polissacarídeos em monossacarídeos, nós iremos degradar triacilgliceróis em ácidos graxos e glicerol, nós iremos degradar proteínas em seus respectivos aminoácidos e por aí vai. E à medida que a célula realiza a degradação dessas moléculas, que são altamente energéticas, essa energia delas é liberada de que forma? Na forma de ATP e carreadores de elétrons, que serão utilizados para conduzir as reações anabólicas. E aqui nós podemos ver os produtos finais sem energia. O que é isso? São os resíduos que surgem a partir da degradação desses nutrientes energéticos. Ou seja, quando nós degradamos carboidratos e gorduras, o grosso da energia química presente ali vai ser transformada em ATP, mas uma parte vai ser residual. Vai ser transformada em gás carbônico e em água. Enquanto que na degradação das proteínas, as proteínas não são nutrientes tão energéticos quanto os carboidratos e as gorduras. Então, quando elas são degradadas, elas geram um produto residual que é a amônia. Nós iremos tratar isso futuramente. Então isso aqui eu já falei para vocês, mas é só para situar vocês nessa aula, em que nós iremos falar constantemente nessa aula e na próxima sobre anabolismo e catabolismo. E aqui é para mostrar para vocês, de forma bem geral, como no ecossistema reações anabólicas e catabólicas se interrelacionam. Então, os organismos produtores de um ecossistema são aqueles que realizam fotossíntese, e a fotossíntese consiste em utilização da energia luminosa para produzir carboidrato, sendo o carboidrato o principal nutriente energético, tenha isso em mente na sua cabeça. O principal nutriente energético que nós utilizamos para produzir ATP são os carboidratos, e aí depois vem as gorduras. Então a fotossíntese ela é responsável por produzir moléculas orgânicas e oxigênio. Essas moléculas orgânicas e esse oxigênio vai ser utilizado pelos organismos heterotróficos para produzir ATP. E nessa produção de ATP é liberado resíduo, que é quem? CO2 e água, que vão ser utilizados pelos autotróficos, pelos produtores do ecossistema, para realizar fotossíntese e produzir o que? Moléculas orgânicas e O2, e aí o ciclo vai ad infinitum. Certo? Então aqui nós vamos entrar numa parte um pouco mais complexa, mas que não priemos cânico. Prestem atenção no cursor aqui dos slides, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, como é que a célula realiza essa transformação de energia? Como é que eu consigo transformar carboidrato, gordura e, em alguns casos, proteína, em ATP? Tudo isso é realizado de forma sistemática e aos poucos por meio de reações de transferência de elétrons. Reações que a gente chama de redox. Reações de redução e oxidação. Então, nós vimos que rotas catabólicas são utilizadas para degradar nutrientes energéticos, fornecendo ATP e carreadores reduzidos. Como é que essas rotas catabólicas conseguem fornecer energia? Ora, elas conseguem fornecer energia por meio de reações de transferência de elétrons. Como é que isso acontece? Tenham em mente que, se vocês lembrarem, lá na aula de introdução à bioenergética, eu falei que reações catabólicas, em geral, são reações exergônicas, oxidativas e que ocorrem espontaneamente, com um ΔG menor do que zero. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que tem a ver? Preste atenção no oxidativo. As reações catabólicas, em geral, são reações de oxidação. O que é oxidar? Oxidar é retirar elétron. E o que é reduzir? Reduzir é ganhar elétron. Então, todas as reações de transformação de energia numa célula vão se dar por meio de reações de ganho ou perda de elétrons. O maior exemplo que nós temos é a reação entre o sódio e o cloro, que são íons em solução aquosa que
que geram íons em solução aquosa, na verdade, fruto da dissociação do NaCl, em que o sódio, ele, ao reagir com o cloro, ele perde um elétron, enquanto o cloro ganha esse elétron que foi retirado do sódio. Então, se o sódio perdeu um elétron, nós podemos dizer que ele se tornou oxidado. Enquanto que se o cloro ganha um elétron se tornando cloreto, nós podemos dizer que ele foi reduzido. Por que reduzir? Porque ele ganhou carga negativa. Por isso que ele ficou reduzido, embora ele tenha ganhado elétrons. Certo? Isso é o básico para vocês entenderem como ocorrem as reações de transformação de energia. Só que, biologicamente falando, é um pouco mais complexo. Como assim? Quando nós temos uma reação biológica comum de transformação de energia, o que acontece? Nós temos aqui um composto, que é o lactato, e esse lactato, ele vai ser, vejam aqui que ele está perdendo 2 elétrons e se transformando em piruvato. Logo, se ele está perdendo elétron, nós podemos dizer que o lactato está sendo oxidado e o fruto da oxidação do lactato é o piruvato. Enquanto que de forma oposta, se o piruvato receber elétrons, ou seja, se o piruvato for reduzido, ele volta a formar lactato. Vejam que nada mudou. Se um composto perde elétron, ele foi oxidado, gerando outro composto. E se um composto ganha elétron, ele foi reduzido, formando outro composto. Entretanto, vejam que, além dos elétrons, vocês veem aqui que tem esse 2H+. O que é que significa isso? Significa que, em reações biológicas de transferência de elétrons, sempre, absolutamente sempre, pelo menos aqui a nível de ensino médio, nós iremos nos referir que, quando um composto ele perde elétron, esse elétron é representado na forma de hidrogênio. Assim, como um composto ganha elétron, esse composto é representado na forma de hidrogênio. Logo, o que é que eu quero dizer com isso? Se o lactato foi oxidado, e se nessa oxidação ele perdeu 2 elétrons, nós podemos dizer que esse lactato perdeu 2 átomos de hidrogênio. Logo, por ele ter perdido esses 2 átomos de hidrogênio, esses 2 átomos de hidrogênio nós podemos entender que é o quê? É a perda de elétrons em reações biológicas. Assim como, se esse piruvato ganhar 2 hidrogênios, nós podemos entender que ele está ganhando 2 elétrons. Logo, ele está sendo reduzido a lactato. Então, tenham isso em mente, que é muito importante para vocês entenderem as reações de transferência de energia. Em sistemas biológicos, as reações de transferência de energia se dão por ganho e perda de elétrons. Tudo bem, mas esse ganho e perda de elétrons se dá no ganho e perda de hidrogênios, principalmente de hidrogênio na forma iônica, íon H+. Por que íon H+? Vejam que o hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Se é o íon H+, significa que ele perdeu um elétron. Logo, eu dizer que 2H+, é a mesma coisa que eu dizer 2 prótons. Já que esse H+, como ele perdeu um elétron e ele só tinha um elétron, agora ele só vai ter um próton. Logo, tenho sempre isso em mente. Quando um composto é reduzido, ele ganha hidrogênios, além dos elétrons, e quando ele é oxidado, ele perde hidrogênios, além de elétrons. Então aqui é a reação resumida da respiração celular, que é o quê? A glicose, ela vai ser oxidada, ou seja, ela vai perder elétrons, e esses elétrons ela vai doar para o oxigênio. Essa glicose, ao ser oxidada, ela, numa série de etapas, vai formar gás carbônico, enquanto esse oxigênio, que ganhou esses elétrons que veio da glicose, vai formar água. E nessa reação de transferência de elétrons, vai ser formada uma grande quantidade de energia. Não só energia,
mais produtos residuais, que nesse caso é o que? A água, oriunda da redução do oxigênio, e o gás carbônico, oriundo da oxidação da glicose. Lembrando que a glicose é um carboidrato. Então, vocês tendo entendido que a transferência de elétron significa transferência de hidrogênio, principalmente na forma de H+, agora vai ser muito simples de entender as rotas catabólicas e a produção de ATP. Então, os compostos orgânicos, ou seja, carboidratos, proteínas, lipídios, etc., eles possuem uma energia potencial essa que surge devido ao arranjo intrincado de elétrons que existem nas ligações que formam essa molécula. Então, essa energia potencial, a partir desse arranjo de elétrons, nós chamamos de energia química. Ou seja, isso aqui é um carboidrato. Lembrem que isso aqui é um polihidroxialdeído. Então vejam que esse carboidrato tem uma série de ligações covalentes. E lembrem que ligação covalente nada mais é do que compartilhamento de elétrons. E devido ao arranjo dessas ligações e posição desses elétrons, essa molécula ela tem uma determinada energia potencial. Energia potencial essa que é o que vai conferir a essa molécula carboidrato a característica de ser um nutriente altamente energético. Não só o carboidrato, mas também o ácido graxo. Isso aqui é um ácido graxo. Vejam a quantidade de ligações que ele tem. Essas ligações fazem dele uma molécula com um potencial de energia química ainda maior que o carboidrato. Então, os compostos que conseguem participar de reações exergônicas, como os carboidratos, os lipídios, mas também as proteínas, eles podem atuar como combustíveis. Por quê? Porque as ligações, principalmente as ligações do tipo CH, são ligações altamente energéticas. E essas ligações altamente energéticas, quando elas são quebradas aos poucos, elas vão liberando energia. E é isso que permite a produção de ATP. Então vejam que o carboidrato tem uma grande quantidade de ligações CH. Mas o ácido graxo tem uma quantidade ainda maior. E isso reflete o papel do lipídio como fornecer uma quantidade pouco mais que o dobro de energia do que o carboidrato quando ele é oxidado. Então, carboidratos e lipídios, por meio de reações exergônicas, ou seja, reações catabólicas, reações de quebra, reações em que essas ligações vão sendo quebradas aos poucos, essas reações vão poder liberar energia para ser aproveitada pela célula. Então, por meio de uma série de reações químicas altamente ordenadas, a célula consegue romper essas ligações altamente energéticas e aproveitar essa energia delas para produzir ATP. Então nós dizemos que carboidratos e lipídios são moléculas ricas em energia. São moléculas que são ótimos nutrientes energéticos. E à medida que elas vão sendo degradadas mediante reações exergônicas e catabólicas, elas vão formando produtos com menos energia e produtos mais simples. Então, só como exemplo, à medida que esse ácido graxo ele vai sendo quebrado aos poucos, de 2 em 2 carbonos vão saindo dele. E quando a gente observa o líquido no final, é uma quantidade de energia enorme. Mais de 120 ATPs são produzidos mediante a oxidação de uma molécula de ácido graxo. Enquanto que na oxidação de uma molécula de carboidrato é produzido em torno de 30 ATPs. Então isso reflete o papel dessas ligações. Então, obviamente, segundo a lei da termodinâmica, que nem toda transformação de energia acontece com 100% de eficiência,
parte dessa energia, grande parte, vai ser utilizada para produzir ATP, mas parte dela vai ser dissipada como calor. Calor esse que permite que nós mantenhamos nossa temperatura corporal constante, em torno de 36,5 graus a 37. Certo. Então, o que é que eu falei até agora? Mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular. Respiração celular é a principal rota catabólica exergônica de produção de ATP nas células eucarióticas. Principal forma que nós temos de obter energia e conseguir realizar as mais diversas ações. Para que nós consigamos produzir esse ATP, nós precisamos oxidar nutrientes energéticos, como carboidratos e lipídios. Só que, se nós precisamos oxidar esses componentes, significa que elétrons vão ser retirados deles. Mas para onde é que vão esses elétrons? Se elétrons estão sendo retirados dos carboidratos, se elétrons estão sendo retirados dos ácidos graxos, eles precisam ser transferidos para algum lugar ou para alguma outra molécula. Então, repetindo aquilo que eu falei, o que faz uma molécula ser um bom combustível celular é a quantidade de elétrons disponíveis que geralmente estão associados ao hidrogênio. Ou seja, nós vimos que várias ligações CH fazem de uma molécula um bom combustível. É por isso que, inclusive, o octano, que é C8H18, principal componente da gasolina, é o combustível utilizado na gasolina, né? Que é, é a molécula utilizada na gasolina que é o combustível. Então, esses elétrons, nós já entendemos que eles vão ser removidos, já que essas moléculas vão ser oxidadas. Entretanto, eles têm que parar em alguma outra molécula. Reações de oxidação sempre precisam ocorrer paralelamente com reações de redução. Por quê? Se o elétron está sendo removido de uma molécula, ele tem que parar em outra molécula. Logo, se a molécula está sendo oxidada, outra molécula tem que necessariamente estar sendo reduzida. E é aqui que entram os carreadores de elétrons. Então, a partir do momento que os carboidratos e os ácidos graxos são oxidados, eles perdem elétrons, esses elétrons saem deles e são transferidos para essas moléculas chamadas de carreadores de elétrons, que são principalmente quem? O NAD e o FAD. Não sei se vocês lembram, mas essas são moléculas produzidas a partir de vitaminas, principalmente vitamina B1 e B2. Então, é a nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, e a flavina, adenina, dinucleotídeo. Isso vocês não precisam saber desse nome, mas o NAD e o FAD são moléculas carreadoras de elétrons. E a forma oxidada delas, ou seja, sem elétrons, nós representamos por NAD+, e FAD+. Tá aqui a carinha dela. É uma molécula formada a partir de vitamina B. Então, nós temos a seguinte situação. Nós temos uma enzima que remove elétron do ácido graxo e do carboidrato e transfere esse elétron para esse carinha aqui, o NAD+, ou o FAD+, mas principalmente o NAD+. E a partir desse momento, o que é que nós temos? Um carboidrato ou ácido graxo oxidado e um NAD, que antes era oxidado, mas como ele recebeu o elétron, agora vai ser um NADH ou NAD reduzido. Então, enzimas chamadas de desidrogenases, esse nome é muito importante, vão ser responsáveis por realizar essas reações de oxidação de nutrientes energéticos. Então, elas vão remover dois hidrogênios, ou seja, se elas removem dois hidrogênios, elas removem dois elétrons e dois prótons, que é o responsável por deixar a molécula oxidada. Aqui vou dar uma dica para vocês. Geralmente, isso para facilitar para vocês, falando aqui a nível de bioquímica, ensino médio. Quando nós falamos de reações de oxidação, geralmente ocorre uma perda de 2 íons H+, e 2 elétrons da molécula que foi oxidada. Então, se a gente tinha um carboidrato e esse carboidrato foi oxidado, ele perdeu 2 hidrogênios
E esses dois hidrogênios representam 2 elétrons que foram removidos mediante essa reação de oxidação. Certo. Então, esses 2 elétrons, eles que foram removidos do nutriente energético, vão ser passados para esse carinha aqui. E são elétrons altamente energéticos. Por quê? Porque eles vieram daquelas ligações energéticas que foram rompidas. Se elas foram rompidas, esses elétrons que estavam nelas vão ser passados para esses carreadores. Tá, Cláudio, mas tudo bem. Os nutrientes vão ser oxidados nas reações catabólicas, as ergônicas, e os elétrons vão passar para o NAD. Mas e aí? Qual é a relevância desse NAD? Vamos já falar disso. Por enquanto eu quero que vocês entendam os fundamentos. E o NAD e o FAD vão ser os principais responsáveis pela síntese de ATP. Ou seja, elétrons removidos dos nutrientes energéticos, transferidos para os carreadores de elétrons, e os carreadores de elétrons vão doar esses elétrons que eles receberam para levar à produção de ATP. Em linhas gerais, isso é a respiração celular. Isso aqui é só para mostrar o mecanismo de ação das enzimas desidrogenases. Então elas têm aqui um substrato reduzido, que é um carboidrato, um lipídio, por exemplo. Esse carboidrato lipídio, ele se encaixa no sítio ativo da enzima, só que também, já que ele vai ser oxidado, ele, como toda reação de oxidação precisa ocorrer paralela a uma reação de redução, chega um carreador de elétron em um outro sítio dessa enzima, como vocês podem ver aqui, que é o NAD. Deixa eu colocar aqui o laser. Como vocês podem ver aqui, que é o NAD. Quando o substrato ou nutriente energético reduzido se encaixa em um sítio e o NAD mais no outro, vai acontecer a reação de oxidação. Ou seja, 2 elétrons e 2 íons de hidrogênio vão ser removidos desse carinha aqui e passados para esse carinha aqui de baixo. Então o que era NAD+, vai virar NADH. Por que esse H? Porque ele agora vai ter um hidrogênio que antes era parte do nutriente, junto com os 2 elétrons, que agora não tem mais no nutriente. Logo, o nutriente oxidado e NAD reduzido. Agora vai ser moleza nós entendermos como a respiração celular acontece. A respiração celular, lembrando, porque repetição nunca é o suficiente. Respiração celular faz o quê? Principal forma que nós temos de produzir energia. O que é essa energia? É o ATP. Logo, a respiração celular é a principal forma que nós temos de produzir ATP. É a única? Óbvio que não, mas é a principal. O que acontece? Nutrientes energéticos que nós obtemos a partir da alimentação vão ser oxidados. Esses elétrons removidos deles vão ser transferidos para carreadores de elétrons. E esses carreadores de elétrons vão transferir esses elétrons para outros carreadores. E isso vai levar à síntese de ATP em grande quantidade. Então, a respiração celular ela é dividida didaticamente em 4 etapas. Que é qual? A glicólise, como o próprio nome já diz, lise é quebra, glico, açúcar, é a quebra da glicose. Essa reação ela não ocorre na mitocôndria. Ela é uma reação independente da mitocôndria. Então a glicólise ela acontece sem a participação da mitocôndria. Nessa reação, a glicose ela vai ser oxidada a piruvato. E nesse processo de oxidação, gente, sempre quando eu falar de oxidação, tenho em mente isso. Se ele falou oxidação, logo alguém reduziu, alguém oxidou. Então, um composto foi oxidado, perdeu elétron. Esse elétron precisou ir para algum lugar. Ou seja, foi gerado carreador de elétron reduzido. Então, na primeira etapa, a glicose vai ser quebrada, produzindo 2 moléculas de piruvato. E nesse processo é produzido 2 moléculas de NADH, que é o carreador de elétron principal.
Só que não só isso, também vai ser produzido ATP. Só que vai ser produzido apenas 2 moléculas de ATP. Ok. Segunda etapa, oxidação do piruvato. Esse piruvato que estava no citoplasma, ele agora vai ser mobilizado para a mitocôndria. A partir daqui, todas as reações ocorrem na mitocôndria. Essa segunda etapa, o piruvato ele vai ser oxidado. Vocês já sabem muito bem, oxidação é perder elétron. Logo, o piruvato vai ser transformado em uma molécula chamada de acetil-CoA, mediante uma reação de oxidação e outra reação que eu vou falar daqui a pouco. Esse acetil-CoA, que foi originado mediante a transformação do piruvato, ele vai ser direcionado para um conjunto de reações que nós chamamos de ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial. O que acontece nesse ciclo de Krebs? O acetil-CoA ele vai se unir a uma molécula e vai gerar uma outra molécula, que vai gerar outra, que vai gerar outra, que vai gerar outra, e esses ciclos de reações vão ocorrer infinitas vezes, até gerar mais o quê? Mais carreadores de elétrons reduzidos, e também vai gerar uma pequena quantidade de ATP, assim como a glicólise gerou. Beleza. Agora, na última etapa, que é chamada de fosforilação oxidativa, que os carreadores de elétrons vão entrar em ação. Todos os carreadores de elétrons reduzidos que foram gerados, tanto na glicólise, quanto na oxidação do piruvato, quanto no ciclo do ácido cítrico, vão doar esses elétrons para outros carreadores de elétrons que tem na membrana interna da mitocôndria, e a passagem desses elétrons vai permitir a síntese em grande quantidade de ATP. Esse processo é chamado de fosforilação oxidativa. E acontece na membrana interna da mitocôndria. Agora vamos ver de forma detalhada cada um desses processos. Vamos lá falar sobre a glicólise. Então, nós já vimos que o quê? Ela ocorre no citosol. Ela é independente da mitocôndria. A glicólise consiste na quebra, ou seja, na clivagem da molécula de glicose, que é C6H12O6, em 2 moléculas de piruvato, que é C3H4O3. Nessa reação de quebra da glicose para formar piruvato, é gerado o quê? 2 moléculas de ATP, vão anotando, e 2 NADH. Aí é que vocês já vão ter a malícia no coração. Se eu falei que cada reação de oxidação, a molécula perde 2 elétrons e 2 íons hidrogênio, se foram gerados 2 NADH, então ocorreram 2 reações de oxidação. Certo. Se ocorreram 2 reações de oxidação, a molécula inicial perdeu 4 elétrons e 4 íons hidrogênio. Então, a glicose, que antes era C6H12O6, vai ser transformada em 2 moléculas de piruvato, que é o que? C3H4O3 vezes 2, que dá o que? C6H8O6. Ou seja, a glicose tinha 12 hidrogênios. As 2 moléculas de piruvato, quando a gente soma, tem apenas 8 hidrogênios. Ou seja, casa perfeitamente com as 2 reações de oxidação que ocorreram e formação dos 2 NADH. Isso aqui eu já falei, a glicólise ela ocorre tanto na presença quanto na ausência de O2. Na presença de O2, o piruvato que é gerado ao final, piruvato é a forma ionizada do ácido pirúvico. Quer dizer, perdão, o piruvato é a forma iônica do ácido pirúvico. Isso eu vou falar daqui a pouco. Então, a glicólise ela é constituída por 2 etapas. A fase que a gente chama de investimento energético, ou seja, eu vou investir energia, e uma fase de compensação ou fase de pagamento, que é o quê? Essa energia que eu investi agora vai me dar ainda uma maior quantidade de energia. Eu investi aqui R$500
nessa primeira etapa. E nessa última etapa eu vou ganhar R$2.000. Então a gente pode